Fala, pessoal, a gente está aqui em mais um Libra Talks e dessa vez eu e Gabriel estamos com uma figura ímpar que eu admiro muito, já conheço o trabalho dele e com uma história assim fenomenal. O Jackson Vasconcelos. Jackson, muito prazer de ter você aqui. Você que é uma figura para a gente assim... Nossa, para mim você é um poço de conhecimento. De história e conhecimento, né? O Jackson nada mais é do que um estrategista de vida, eu diria, né? Ele é um estrategista político, um estrategista da área de empresa, do ramo empresarial, do ramo do esporte também, né? E até já me ajudou também com algumas estratégias. Ele conversa e já solta uma estratégia. Ele é o nosso amigo e nosso cliente, né? E assim, eu tinha conversado pouco com ele sobre a parte profissional. E conversando um pouquinho aqui com ele, eu falei, cara, eu vou querer ser atendido por você também. Vamos ter que conversar um pouco mais. Então, Jackson, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito a vocês por estar aqui, porque a gente criou uma amizade. Exatamente. Né? Começamos aqui com a questão dos podcasts. Vocês são a melhor empresa de podcast do Brasil, não tenho a menor dúvida disso. E não tenho receio de dizer, porque eu já vivi muito esse negócio de podcast. Né? Vocês criaram uma pegada aqui muito interessante. E vocês conseguiram uma mágica, né, que muitas empresas de podcast não conseguem. Vocês trouxeram a natureza para dentro do ambiente. Verdade. Né? Vocês conseguiram aqui ter um visual para fora da sala de podcast que não se tem normalmente. Então, vocês estão de parabéns. Para mim é um prazer imenso estar com vocês dois aqui. Muito obrigado. Depois dessa, eu acho que eu não estou nem cabendo mais nessa cadeira aqui. A gente já tá. Mas é verdade, vocês dois são fantásticos. Não foi combinado, hein, gente? Não foi combinado. Eu quero saber, Jackson, assim, né? A sua trajetória é fenomenal, né? A gente sabe um pouquinho. Quero que você conte um pouco da sua história, como é que você chegou nesse ramo da estratégia, né? E o que é depois a estratégia, né? Na verdade. Primeiramente, também, como você começou, né? Você jovem, falou assim, quero trabalhar com isso. Como é que foi? Como é que surgiu? A política é que me emociona e me apaixona. Sempre foi, desde garoto. Meu pai era funcionário da Câmara dos Deputados. A gente foi para Brasília em 1960, né? Eu estava com 7 anos, e a gente ia, eu e meu irmão, nós somos 10, mas naquela época éramos 4 só. Eu e meu irmão íamos para a Câmara com meu pai, meu irmão é mais novo, para cortar o cabelo lá. O barbeiro era o Conrado. E por que a gente cortava cabelo lá? Porque era mais barato na Câmara. Eles cortavam dos senadores e deputados de graça, e para os filhos dos funcionários cobravam mais barato. E eu ia para lá. Terminando ali, eu tinha que esperar meu pai para ir embora. Então, eu ia para a galeria, tanto do Senado quanto da Câmara. E me apaixonei por aquilo. Os debates me apaixonaram. E eu era tão louco por aquele processo que eu lia os diários do Congresso Nacional. Nossa. Porque nos diários vinha o registro dos discursos, né? E eu ali com 7, 8 anos tentando entender aquilo. Quando chegou em 1974, final de 74, né? Eu já estava na Câmara como assessor parlamentar. No início daquele ano, eu procurando um lugar para trabalhar, um emprego, aí tinha um deputado federal, meu pai trabalhava lá, o deputado federal, que eu não sabia que era para ele, ele disse assim, existe um colega meu que precisa de um assessor parlamentar. E para vocês terem uma ideia como é que funcionava, hoje cada deputado tem 40 ou 50 assessores. Naquela época eram 2. Nossa. Eram 2 só. Numa vaga, a vaga que pagava mais, ele geralmente colocava alguém da família, né, ou alguém da relação política. E a outra era para trabalhar. E ele fez, então, um concurso interno no gabinete dele, eu passei. E passei em cima de uma proposta dele, que era fazer um discurso. Preparar um discurso que ele deveria fazer na Câmara dos Deputados para o Nicolae Ceausescu, né, e que estava vindo ao Brasil, né, da Romênia, e ele tinha que fazer o discurso. Então ele disse assim, eu vou te dar uma tarefa, prepara o discurso e a gente vê se dá certo ou não. E deu certo, eu fui. Quando chegou em um ano depois, pouco mais de um ano, eu fiz concurso para o Banco do Brasil porque eu queria me casar, porque a Câmara pagava era muito mal. Entrei no banco como escriturário, fui trabalhar na Agência Central Brasília, e só que logo depois, né, foi em 79, muda o governo, João Figueiredo entra. Nossa, Figueiredo, gente. Você Figueiredo. Só ouvi falar, né? Mas sabe das Vocês histórias. não viveram. Não vivi. Não vivi. João Figueiredo vem com a proposta de abertura
né, que era a abertura lenta e gradual do Geisel. Figueiredo assume, já sem a AI-5, e ele traz para Brasília para ser diretor de crédito rural do Banco do Brasil. Só que uma pausa, a AI-5 era ditadura. Ditadura. Só para o pessoal que não conhece. Assim, né? Há pouco tempo tentaram voltar com isso, mas enfim, outra história. E aí, naquele ano, o diretor de crédito rural, que era um cara que era gerente em Londrina, ouviu falar da minha experiência com a Câmara e me convidou para montar uma assessoria parlamentar dentro do gabinete dele. E eu disse assim, cara, eu que achei que estava fora da política, fui para dentro. Dali fui assessor parlamentar do gabinete dele, depois da presidência do banco, depois fui para o Ministério da Fazenda cedido, e foi a minha primeira experiência com campanha, que eu fui designado pelo Ministério da Fazenda para vir para o Rio fazer a campanha do PDS, em 82, que era a primeira campanha de eleição direta para governador. Então, a história que eu tenho é muito porque eu sou velho, né? Mas é uma trajetória que sempre foi a política. A política é a minha paixão. Como é que eu chego na estratégia? Porque a política é uma disputa. É disputa pelo poder. É uma concorrência intensa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma concorrência e é um pesada. jogo, eu diria que é um jogo de xadrez que às vezes a gente não está entendendo, né? Mas tudo faz sentido com algumas atitudes, né, que ocorrem. Tudo faz sentido. Por trás sempre tem uma manobra ou uma estratégia, no caso. Né? Eu já consegui ver umas vezes que um governo inicia um mandato já pautando na estratégia da reeleição do próximo. É inteligente isso. Sabe por quê? Porque quem está na política disputando o mandato, isso é a sua função, né? É o seu objetivo. Um erro que muita gente comete é dizer assim, pô, o cara não saiu do palanque, ganhou a eleição e continua em campanha. Tem que continuar mesmo. Porque a vida na política é disputa de mandato, é disputa do poder. Sim. Então você continua disputando o mandato. Ganhando, perdendo, você está nesse jogo. Mas você acha, assim, que o poder, às vezes, fica soberano às questões, né, desenvolvidas para o povo ou para quem quer que seja? Enfim, acaba não sendo... A diferença, né, é onde é que está o poder. Sim. Né? Nas mãos de quem está o poder. Quando o poder está na mão do povo, isso faz todo sentido numa democracia. Né? O povo tem o comando do processo integralmente. Quando o poder sai da mão do povo para a mão de grupos, de segmentos, de partidos, aí você entra numa essência da disputa do poder pelo poder. Você saiu, o povo saiu do jogo. Né? Claro. A gente estava falando aqui sobre um jogo de xadrez, que é onde você pratica muito a estratégia. Né? Em 64, jogaram o tabuleiro para o alto. Né? O jogo estava acontecendo. Aí jogaram o tabuleiro para o alto. Só que as pedras caíram no chão e continuaram se movimentando. Elas continuaram sendo movidas. Sim, salve-se quem puder, tipo isso. Né? Que era uma briga de poder. Então, a política, ela é o exercício da estratégia. Aí eu descobri, quando eu fui estudar a estratégia de fato, me aprofundar, eu fui descobrindo o seguinte, cara, a estratégia ela serve para tudo na sua vida. Sim, se aplica desde o teu dia a dia, quando você acorda, o que você vai pensar para o seu dia, para a sua semana. Eu vou no mercado, aí eu penso, pô, vou de carro? Não. Vou de Uber? Não, dá para fazer uma caminhada e ir a pé e depois eu volto de Uber. Isso é estratégia. Você está fazendo um planejamento. Isso. E aí você pode botar nome nisso, conceito. Se você quiser sofisticar e ganhar dinheiro, você chama de oportunidade e ameaça. Que você legal. diz assim, olha, hoje eu tenho a oportunidade de comprar barato, eu vou no Guanabara. Isso é uma oportunidade. Eu posso transformar essa oportunidade numa baita ameaça. Eu vou no dia que o mercado estiver cheio, lotado. Isso vai acabar com a minha vida. Qual é a função do estrategista? É identificar a ameaça ao seu projeto, tentar anular com uma oportunidade muito maior ou transformar em oportunidade. Esse é o jogo que a política faz, né? Sempre. Vamos voltar lá no passado. Né? Você tinha lá você teve um golpe de Estado em 64, os generais assumiram, aí você tem toda a história, não vou me alongar nisso, mas chega num momento que o cara diz assim, cara, se eu continuar com esse modelo, ameaça eu ser preso. Porque o povo está começando a ficar de saco cheio. Então é melhor eu conduzir uma anistia,
conduzir esse processo através de uma eleição indireta no colégio eleitoral, antes da eleição direta, para que todos saiamos bem. Então, essa ameaça de perder o poder se torna numa oportunidade de eu não ser incomodado no futuro. Isso quem faz é a estratégia, ela é que desenha e isso. Todo político, assim, ele tem um estrategista, é comum ter... No Brasil, menos. Agora que o Brasil está começando a viver democracia, jogo político e tal. Mas todo mundo, no fundo, é estrategista. Todos nós somos. Né? Isso não é... A função do estrategista profissional é porque ele faz disso uma profissão. Mas todos nós temos um pouco de estratégia na cabeça. Né? Diz assim, pô, eu tenho um emprego, eu estou muito mal nesse emprego, meu chefe é ruim. Eu tenho que fazer uma estratégia para sair desse emprego. Sim. Então eu tenho que saber o seguinte, se eu sair é uma ameaça para mim, isso acaba com a minha vida? Não, se eu sair é um bom negócio, eu posso montar um bom negócio. Então todo mundo é estrategista. Tem muita gente que não dá bola para estratégia. Alguns menos treinados, outros mais treinados. Porque e outros que veem isso de berço e nem sabem. Eu posso te dizer que, de forma nata, eu sempre tive uma certa estratégia ao conduzir a minha vida. Né? Assim, eu tenho ressalvas. Forma nata, não. O pai dela foi um exímio advogado, tá? Inclusive batedor do Juscelino Kubitschek. O cara era, assim, uma estrela, era incrível. Né? Tinha lá também seus defeitos, mas era extremamente estrategista. E ela aprendeu isso por osmose ali também, entendeu? Na convivência, né? Meu pai era advogado criminalista, vivia tendo que ter estratégias, inclusive para não ser atacado, né? De uma forma direta, assim. E eu fui convivendo com isso e na minha vida em vários momentos, mas teve um momento, e não faz muito tempo, que eu olhei e falei assim, peraí, eu sei muito pouco de estratégia. Eu não sei fazer o planejamento de tudo. Eu preciso ter o planejamento completo da semana, sobretudo quando a gente montou o estúdio aqui, que você começa a ter um olhar do tipo, eu preciso planejar, eu preciso pensar o que vai ser o dia de amanhã, eu preciso pensar o que vai ser a semana, eu preciso pensar o que vai ser o ano, né? Quais são as metas, o que eu penso para esse negócio. Então, aí eu tive um olhar mais, digamos, profissional da estratégia, né? Diferente daquilo que vai... Aí você passa a olhar também os seus concorrentes. E aí é que entra um outro conceito forte de estratégia, que é onde você é forte e onde você é frágil. Quando você olha o seu concorrente, você diz assim, eu vou instalar minha empresa aqui. Isso, para mim, é uma ameaça ou é uma oportunidade? Qual é meu ponto forte? Meu ponto forte é estar me instalado aqui, agir dessa maneira ou de outra maneira. Quais são meus concorrentes? Isso é estratégia. Sim. Como é que você utiliza, né? Quer dizer, o Cid, que foi um estrategista guerreiro, né, e tal. Eu outro dia estava até fazendo uma comparação, né? Ele, para continuar movendo o exército dele, ele morto, montado num cavalo, o exército seguindo ele, tipo o Jair Bolsonaro. Mas, enfim, o que é aquilo? Ele diz, a questão é muito simples, quer dizer, a tática era a espada. Era o uso da espada. Qual era a estratégia? É saber qual é o terreno que você está guerreando. O terreno é seu ou não é seu? Né? Existe uma música brasileira que diz assim, você está jogando no campo do adversário, vai devagar. Porque se você está jogando no campo do adversário, a tua chance de vitória é muito menor. Sim. A sua ameaça é muito maior. Ou você traz ele para o seu campo, né? Ou você, então, sabe que você tem que jogar devagar, você tem que ganhar. O estrategista, por exemplo, ele compreende claramente o valor do tempo. Isso é muito legal. Por quê? E não é só dizer assim, não, o tempo urge, tem que correr. Não, o estrategista ele sabe parar e sabe usar o tempo a favor dele. Porque às vezes é melhor esperar. Seja assim, é melhor esperar agora, porque se eu esperar agora, essa coisa vai ser melhor para mim no futuro. Nossa, isso meu pai falava muito. Às vezes em processos assim... fortes e tal, ele conversava comigo, eu dizia, mas não tem que entrar com não sei o que e falar que o cara está errado, que não sei o que. Não, calma, tem que esperar o momento certo. Meu pai foi advogado, ele dizia, e eu aprendi com ele isso, ele dizia o seguinte, não usa todos os argumentos de uma vez só.
né? Que é isso que teu pai ensinou. Exatamente. Por quê? Se é isso que estão me perguntando, é isso que eu vou responder. Eu vou guardar os melhores argumentos para o momento que eu precisar. Senão vou gastar cartucho, né? Literalmente, né? Vou estar colocando na mesa tudo que eu tenho e me expondo até, de certa forma, né? Então, tudo isso a gente aprende com a estratégia. E a estratégia ela é magnífica. A minha paixão não é a estratégia. A estratégia, para mim, é um instrumento de trabalho. Minha paixão é a política. Porque eu entendo a política como sendo um instrumento fantástico de solução pacífica dos conflitos humanos. Toda vez que você tem um conflito, e nós humanos somos conflituosos demais, você pode resolver de duas maneiras, na pancada ou na conversa. Conversa é a política. Não existe, embora Maquiavel dissesse o contrário, não existe política na guerra, né? A guerra é o fim da política. Aonde você tem conflito resolvido à força, não é política. Por isso que o político é muito hábil, né? Ele diz assim, cara, vamos tentar consertar isso aqui. Por que o Brasil está na confusão que está? Porque o nego não entendeu ainda que é preciso sentar e conversar. Tem que sentar, botar a bola no chão e começar a conversar para continuar o jogo. Sim. A falta de estratégia, por exemplo, de um presidente da República fez com que ele entrasse no campo para jogar contra o adversário e brigasse com o juiz. Aí o juiz tem o cartão vermelho. Entendeu? Metáfora maravilhosa. Mas o juiz está a favor do outro. Vamos tentar ganhar desse jeito. Entendeu? Vamos tentar ganhar desse jeito. Eu entro no campo para jogar, eu tenho que medir tudo isso. Você assim, cara, eu estou vendo que o juiz está favorável a ele, então eu vou tentar anular isso. Eu vou ter que ser muito superior a ele para vencer esse juiz. Eu vou brigar com o juiz. Tá certo? E você vê que o Brasil está vivendo isso, está ensinando muito, né? Essa coisa. Sim. E hoje, por exemplo, você fala muito que você é apaixonado por política, estrategista, que trabalha lá desde os seus primórdios. Você já pensou em se candidatar? Eu fui candidato uma vez, né? Mas por uma razão estratégica também. Eu, na época, você lembra que eu falei que em 82 eu vim para o Rio cedido pelo governo para fazer a campanha de 82. Quando chegou em 86, eu apaixonado pela política, mas eu não tinha mais esse respaldo, e eu descobri uma brecha na legislação. Eu disse o seguinte, cara, se eu for candidato, eu tenho 3 meses de licença no Banco do Brasil. E eu queria muito fazer a campanha de 86, eu queria muito, tanto é que nós ganhamos a eleição de 86 para o governo do Estado com Moreira. Eu queria estar naquela campanha. E o banco não me cedia, evidentemente. Eu disse assim, então, eu vou sair candidato, registro a minha candidatura, 25149 era o número, registro a minha candidatura e venho para o Rio de Janeiro, trabalho 3 meses na campanha. E vou embora. E ainda fiz 7 mil votos. Nossa, que legal. E foi muito legal a experiência, mas ali eu não fui nem candidato, não é? Mas eu vim porque era uma campanha que me interessava, porque a gente tinha perdido em 82. E findamos ganhando em 86. Então foi mais digamos assim... Foi uma tática de saída. Exatamente. Tática de saída. Na época, muita gente criticava e tal, mas era a alternativa que eu tinha. Eu não podia largar o emprego. Eu, se registrasse a candidatura, e eu falei com o partido na época, né? Hoje a campanha, para você ter uma ideia, campanhas hoje, elas duram 45 dias. Naquela época eram 6 meses de campanha. Nossa. Sério? Só isso? E hoje eles reduziram para 45 para que ninguém que seja novidade chegue lá. Caraca. Entendeu? Porque em 45 dias o cara que é mais conhecido tem mais chance. Sim. Só que como essa coisa sempre resulta mal para quem faz esse tipo de jogo, veio a internet. A internet antecipou as campanhas. Muito. Hoje em dia, com o advento da internet, você pode fazer campanha o ano inteiro, sem precisar fazer campanha. E já está em campanha. Já, pois é. A gente está entrando aí agora... Já está todo mundo fazendo campanha, né? O Nicolas, na minha opinião, esse aí faz campanha o tempo inteiro. Todo mundo. Ele virou um influencer da política. Porque é rede. É rede. Muita coisa, quando você não tinha rede, você dependia da televisão. Muito da televisão. E tinha os prazos, né? O prazo para você poder fazer propaganda política, o prazo para isso. Hoje em dia, não tem mais. Nós somos do jeitinho. O estrategista, eu levo uma vantagem nisso, porque o brasileiro é do jeitinho, né? E tem muito jeitinho.
Teve uma época que a legislação era muito rigorosa. E você dizia o seguinte, não pode fazer campanha fora de época. No Rio Grande do Sul tinha um cara chamado Cláudio Strasburger. E ele tinha uma fábrica de sapatos, uma marca conhecidíssima, que era o Strasburger. O que ele fez ali? Ele fez uma campanha publicitária para a fábrica dele, durante todo o tempo, e na época da campanha ele só disse, olha, Strasburger sou eu. Né? Era o jeitinho. Moreira Franco fez isso no Rio, lançou um livro. Aí lançou um livro na época, botou o livro na rua, porque a campanha era para o livro, não era para ele. Pô, essa do sapato só faltava ele botar no outdoor. Tamanhos 39, 40, 41. E o número dele ser 39, 40, 41. As campanhas são fodas. Esses dias agora, semana passada, eu estive cobrindo um prêmio, a personalidade do ano, da Casa de Comércio França-Brasil, Câmara de Comércio França-Brasil, e foi um político que recebeu, né, o prêmio como personalidade. Já foi política. Porque ali ele apareceu na mídia, ele apareceu entre as pessoas dessa comunidade específica, né? Que são vários empresários, muitos empresários. Então, ali ele já estava totalmente fazendo política, explicitamente. Uma coisa que eu acho que está dentro da estratégia, né? Tipo, você vai lá, você vai receber um prêmio, ali você vai lidar com vários empresários de importância política, vai trocar, vai conversar, vai aparecer. Então, assim, eu achei muito inteligente quando eu vi, muito inteligente. E sutil, porque você estava indo receber um prêmio, né? Mas eu tenho que tudo contar, é oportunidade. Eu tenho que contar um fato curioso que muitos anos atrás essa pessoa se candidatou, teve seu mandato e tudo mais, nem sei se agora está atuando. A gente estava num evento, né, que era para relacionamento e tudo mais. Eu estava sentado e estavam os candidatos conversando ao meu lado. E 3 deles falaram, não, cara, fica aí pra gente conversar, fazer network. Ele, não. Tem que ir embora. Amanhã eu tenho que estar lá na Baixada. O voto mora longe, eu vou para lá. Eu tenho que ir embora agora porque eu tenho que estar cedo lá. Então, ele já tinha analisado que ali não era tão interessante para ele e que o que realmente era interessante era ir para a Baixada e fazer trabalho lá. É o voto, cara. Eu sou empolgado por isso. Eu apanho, às vezes, muito, hoje menos, porque todo mundo hoje está falando de política. Mas você faz para qualquer partido? Não. Eu escolho candidatos e, às vezes, nem partido, porque os partidos são iguais. Mas a vantagem que eu tive na minha vida toda foi escolher os candidatos. Né? Isso é fundamental fazer. Primeira coisa, eu tenho que saber de onde vem o dinheiro que me paga. Isso é fundamental. Por quê? Porque nem sempre o dinheiro tem uma fonte boa. Né? E quando eu digo fonte boa, não é só ser corrupção, nada disso. Né? Da onde o cara está fazendo o dinheiro para me pagar? Né? O dinheiro que eu recebo tem sangue, não tem sangue? Entendeu? Quer dizer, tudo isso, para mim, faz uma diferença enorme. Mas por quê? Pela paixão. Como eu não estou nesse mercado só para ganhar dinheiro por profissão, né? Por paixão, eu gosto de ver o candidato bom. Hoje em dia, a sua empresa trabalha especificamente com o quê? Só com estratégia? Estratégia para qualquer tipo de projeto, principalmente projeto político. O Gabriel, que veio aqui na semana passada, ele é um dos seus sócios, né? E ele é publicitário. É uma novidade que a gente criou e está tentando trazer para o mercado já 2 eleições. Né? Porque criaram no mercado da política uma figura chamada marqueteiro político. Sim. É um sucesso danado, faz marketing. O mercado da política ele precisa de publicitário. O publicitário é aquele que consegue trazer a comunicação e vestir essa comunicação da maneira correta. Porque na política, a comunicação ela tem uma diferença brutal da comunicação comum. Ela tem que convencer. E ela tem que convencer de uma forma tal que você compre o produto, todo mundo compre no mesmo dia e no mesmo horário. E, para mim, isso é um desafio enorme da publicidade, não é do marketing. Essa é a comunicação. Por quê? Porque se você chegar 1 minuto antes na zona eleitoral para votar, você não vota. Você tem que esperar abrir. Se você chegar 1 segundo depois, você não vota mais. Ou seja, toda a campanha que você fez durante todo o tempo, seja 3 meses, 45 dias, 1 ano, 2 anos,
tudo é para o seu eleitor decidir naquele dia, naquele Uma local. janela de tempo muito pequena. Então você tem que saber comunicar de tal forma que você consiga ter fidelidade. Sim. E eleitor, nós somos eleitores, a eleição para nós não é um fato fantástico, inédito na nossa vida. Tá certo? Eu tenho um compromisso de voto, no dia da eleição vou votar. E eu tenho que chegar lá de tal forma, com tanta memória, que eu tenho que lembrar desse indivíduo do número dele. E você tem que ter o quê? Estratégia. Estratégia. Qual é o horário de menos risco para mim? Qual é o horário que não vai estar tão cheio? Entendeu? Então, tudo isso é importante você mexer, né? Quer dizer, e aí o Gabriel tem sido de uma utilidade enorme, de um trabalho fantástico que a gente está fazendo em parceria, que é trazer o conceito de publicidade para onde só tinha um conceito de marketing. Se você conhece isso, você sabe que essas coisas são diferentes. Sim. Outro dia me perguntaram no podcast, mas o que é marketing para você? Marketing para mim é envelopar uma comunicação. Eu envelopo, tá certo? Quer dizer assim, eu vou falar para você que hoje o dia é bonito e crio uma cor, Sim. eu boto uma luz, eu estou envelopando isso. Sim. É a diferença de publicidade, isso tem que convencer. O publicidade sabe convencer porque ele sabe que tem que vender. Ele vende. Se ele não vender, a publicidade dele não adianta nada. Eu me lembro de uma propaganda de uma vez do... Ou seja, é uma cadeia, né? É uma cadeia. cadeia. Estratégia, marketing, publicidade. de comunicação, que é E fundamental. comunicação. Eu me lembro de uma campanha fantástica da Bradesco Seguros, foi feita pela Arteplan na época. Nunca mais esqueci dela. A Arteplan estava disputando essa conta, que eu acho que é deles até hoje, mas tem muitos anos. Eles estavam disputando essa conta e o fundamental era o preço da campanha. O fundamental era o preço. O Nizam parece que estava na Arteplan na época. Cara, eles escolheram uma campanha fantástica. Era um automóvel desenhado num papel, aparecia na tela, isso deve estar por aí no YouTube ainda, aparecia na tela. Aí ele falando do seguro, aí ele pegava o papel, embolava, jogava no chão, aí daqui a pouco ele ia lá, abria o papel, estava inteiro. Bradesco Seguro. Uma campanha extremamente barata. Acho que eu me lembro dessa campanha. O que ele queria era vender, É. não é isso? O publicitário entende isso, entende muito isso. O marketing da política ele perdeu muito. Se você disser por quê, perguntar por quê, eu digo por causa do dinheiro. Jogaram tanto dinheiro no marketing da política que você faz o que você quiser. É. Como esse dinheiro saiu, e ele saiu mesmo, Sim. por mais que os partidos tenham dinheiro do fundo eleitoral, não chega nem a um pedaço do que era antes do fundo eleitoral. Então o cara ele fazia o que ele queria com esse dinheiro, entendeu? Sim. Hoje já não é assim. Quiser botar, antigamente podia botar, sei lá, 50 pessoas distribuindo santinho na porta, Outdoor, outdoor, tudo. E qual foi um case assim teu de estratégia nessa trajetória aí toda que você tem? A melhor campanha que eu fiz foi uma derrota. Mas foi a melhor campanha que eu fiz. Disparada, eu não escondo isso nunca. Que foi a campanha de 2006 para o governo do Rio de Janeiro, da Denise Frossard. Que foi uma campanha que foi montada, a estratégia ela veio desde 98. Nossa. De 2006? Nossa. A Denise se lançou candidata ao Senado e quando ela se lançou candidata ao Senado, terminou. Eu não fiz aquela campanha do Senado, mas a gente já estava próximos. E quando terminou a campanha do Senado, ela saiu aborrecida, não queria mais, mas findou voltando para a política. E fomos fazer uma campanha para a Câmara dos Deputados. O mapa da eleição na campanha de senador me ajudou muito, porque a gente não tinha dinheiro era muito pouco. Eu peguei os lugares onde ela teve maior votação e disse, é aqui que eu vou jogar pesado, que aqui já tem um núcleo dela. Se esse núcleo explodir, ele vai atingir um raio de ação muito maior. Então, montamos toda a campanha de deputado federal dessa maneira. Escolhemos o partido, deixamos que subestimassem o resultado, e aí vencemos a eleição com 300.800 votos, mais ou menos. Ela tem esse número na cabeça, eu tinha até pouco tempo. E naquele momento, para a Câmara dos Deputados, foi dito o seguinte, cara, que ela seria uma das últimas e que certamente poderia não ganhar. Ela foi a primeira do Brasil inteiro
E a segunda candidata com mais votos de todo mundo foi a Jandira Fegali, com 150 mil votos menos que ela. Sabe quantos prefeitos tinham nessa campanha? Nenhum. Quantos vereadores? Nenhum. Quem era a equipe? Eram 4 pessoas. Nossa. Mas por quê? Porque a gente jogou nisso. O pouco dinheiro que se tinha, teve um cara que resolveu ajudar na campanha, dando outdoor, nessas coisas. Eram poucos outdoor, a Cristina ajudou nisso. A gente mapeou e disse assim, onde é que pode ser mais produtivo isso? A gente botou na entrada e na saída das cidades. Entendeu? Foi fantástico. Depois vem o segundo passo dessa eleição, de estratégia, que era fazer com que um mandato fosse fundamental para ela disputar a eleição para o governo do Estado. Sim. Aí fizemos um mandato, CPMI dos Correios. Foi feita uma campanha fantástica de um publicitário, que era o Michelangelo Moura, que era Não Estou à Venda, era uma pulseirinha verde e amarela. Legal. A Denise começou a usar a pulseira e quando ela chegou na CPMI, todo mundo começou a pedir, Pedro Simão pediu, Heloísa Helena pediu, Marina Silva pediu, aquilo explodiu. Essa participação dela na CPMI levou ela ao segundo turno contra o Sérgio Cabral, em 2006. Sérgio gastando uma fortuna, 5, 10 milhões por dia, e nós andando de táxi. Vencemos no primeiro turno, vencemos Marcelo Crivella, vencemos Eduardo Paes, vencemos o PT, vencemos o Lupe. Né? Caramba. Foi uma campanha fantástica. Aí eu digo a você, foi a melhor campanha. Sim. Aí outro dia o cara disse assim, mas por que você não fala que a melhor campanha foi a que você venceu? Né? Como de 86. Não, a melhor campanha para mim de estratégia foi essa. Porque realmente foi uma estratégia de longo prazo que você viu um resultado, por mais que a vitória não tenha sido o ponto final, mas saber aonde você chegou e tudo que você conquistou com os recursos que você tinha e com a equipe que você tinha, é um sucesso. Sim. Puxa, o outro lá gastando 10 milhões por dia. E o outro tinha, eles todos tinham os lá... prefeitos, nós não tínhamos nenhum prefeito, só tínhamos o César Maia, que apoiou no primeiro turno, no segundo turno fingiu que não existia. Porque o que o César Maia queria, a rigor, era jogar a Denise no segundo turno. A verdade era isso. Não deu dinheiro, simplesmente ajudou no tempo de televisão e no horário de televisão, mas o resto fomos nós. GPP entrou pesado, o Francisco entrou ali. Foi uma campanha fantástica. Eu até hoje insisto com a Denise para contar isso. Né? Tem muita gente atrás disso. Ela foge um pouco. Né? Eu hoje entendo um pouco isso. Né? Eu acho que quando a gente começa a falar da vida, a gente começa a achar que já estão querendo que a gente vá embora. Né? É que o... Tá querendo que vire o nome de rua. Vira o nome de rua. Não, porque eu tô nessa, tô escrevendo o meu livro e eu não tô pensando O seu nisso. livro vai ser a coisa mais fantástica. E eu não sou exagerado. Muita gente diz assim, você é exagerado. Não. Sabe por quê? Porque eu vi ele nascendo, né? Eu vi as fotografias. É apaixonante o que tem ali. Né? É muito legal. A coisa mais difícil do mundo é você falar com as pessoas através das imagens. Não é escrever, né? Sim. Eu não sei como é que vai ser o seu livro, mas o que eu vi, as imagens que estão ali, o olhar das pessoas, né? Ele transmite muito. Sim, né? vai sair em 2026 agora, mas eu foi não um trabalho vou virar, seu, né? não vou virar nome de... Não vai virar nome de rua. E por falar em livro, você tem uns 3 livros publicados, ou 4? Acho que são 4. São mas eu 4. vou achar todos eles aqui. O primeiro foi sobre futebol. Foi uma sugestão de um grande amigo. Que, aliás, é o nosso próximo tema. Foi sobre futebol, foi uma sugestão de um grande amigo meu, que foi quem me apresentou a Denise. Ele morreu há pouco tempo, Maurício Dias, um jornalista. O Maurício me acompanhou durante... A gente almoçava toda sexta-feira. Um dia ele disse assim, cara, tudo que você me conta do Fluminense você tem que escrever. E eu escrevi o livro. Que é sobre gestão de futebol. E foi um lançamento fantástico, porque estavam lá os 4 representantes dos 4 times do Rio. Que legal. O Montenegro pelo Botafogo, o Hélio Ferraz pelo Flamengo, tinha o Pedro Trengrauso pelo Fluminense e tinha um cara pelo Vasco, que eu não me lembro quem era. E naquele dia do lançamento, até o tal do poeta, né, apareceu lá, aquele que é... Como é que é o nome dele, cara? É um cara que faz poesia... Daqui a pouco eu vou lembrar dele. Ele apareceu lá e foi muito legal, muito legal. Legal. Foi o primeiro livro. Depois, o segundo, ele nasceu em razão da eleição de 2018.
Em 2017, eu conversava muito com o Bernardo, que era um editor de livros, né, livros ilimitados, e eu conversava muito sobre política com ele. E eu dizia assim, cara, 2018 vai ser impressionante, vai ser tudo diferente. Aí ele disse assim, o que você acha da gente escrever sobre estratégia? Aí eu peguei as estratégias, escrevi algumas que eu participei, outras não. E ele disse assim, por tudo que você me fala, eu vou colocar o nome do livro. Posso? Que raios de eleição é essa? Que se referia à eleição de 2018. Né? Depois, um que eu quis fazer muito foi com o Medina, eu convivi muito com o Medina a vida quase toda. O Rubem tem uma história fantástica na luta pela democracia, porque ele foi o primeiro preso pelo AI-5, muita gente não sabia disso. Ele começou como deputado federal em 67, muito garoto. Eu soube ele participando do podcast, ele participou. Fizemos né? um aqui na Lira, e aí ele contando toda a história. Uma história fantástica, eu insistia com ele muito, né? E fizemos isso, né? E aí criamos esse livro. Tem um outro que eu escrevi. E que, por acaso, só um parêntese, eu fui lá nos meus achados, estava editando umas coisas, vendo arquivo de foto, e o que eu achei? Que eu fui fotografar o seu lançamento de livro com o Medina. Foi mesmo, você me falou. Eu fui fotografar o lançamento dele sem conhecer. Eu sabia que tinha alguma razão para aquele negócio ter sido bonito. E eu fiz as fotos que foram para divulgação, para a imprensa, foram as minhas fotos. Eu fui achar esse registro há pouco tempo atrás agora, né? Não te conhecia. 86 foi uma aula de estratégia. Foi a eleição no Moreira. Se tiver tempo, eu conto rapidinho. A questão é a seguinte, em 86, o partido estava morto. Fizemos pesquisa e tal, disse assim, não vai a lugar nenhum esse partido. Não tem candidato a governador. E ninguém queria ser candidato a governador, no Rio de Janeiro, em 82. Né? E aí, o que a gente fez? A gente disse assim, cara, só tem um jeito de resolver isso aqui. Eu estava começando, a gente tem que lançar um candidato que anime todo mundo e esse candidato depois tem que sair para entrar outro. Foi a estratégia de 82, Rubens se lança candidato a governador e depois entra o Moreira e quase ganha. Artplan que fez a campanha. Quando chega em 86, a gente consegue criar uma aliança enorme de partidos. A partir de 86, de 82, a gente uniu por quê? Porque a gente verificou o seguinte, em 82 o Brizola ganhou com 33%, 34%. Na disputa pela prefeitura do Rio, que o Medina foi candidato, o Rubem, Brizola ganhou com Saturnino com 35%, 32%. Eu disse assim, cara, se a gente tiver 40%, a gente ganha. Foi o que a gente fez em 86. A gente uniu e o Moreira ganhou a eleição em 86 contra o candidato do Brizola. Tudo isso jogo de estratégia. Tudo. Né? Muito bom. E uma estratégia que você... assim, como é que é efetivamente esse trabalho? Você desenha? Tipo assim, você faz escreve, você faz uma apresentação, como dashboard. É que é isso? Você faz uma... Para você ter ideia como o trabalho acontece, eu boto num quadrante o candidato, no outro todos os possíveis adversários dele, no terceiro um cenário, que é onde o cenário da eleição pode acontecer, tá? Como nós tivemos na pandemia. A pandemia foi uma grande lição, né? E no quarto quadrante, quais são os movimentos que você vai ser obrigado a fazer para resolver as suas crises internas. É desenho mesmo. É desenho. E aí você conversa com o candidato. É muito difícil, porque às vezes o candidato não se convence de que aquilo é o melhor caminho. Sim. Eu trabalho de uma forma muito diferente de muita gente, quer dizer, o candidato tem que estar bem na campanha. Sim. Como eu trabalho com ideia de projeto político, perder ou ganhar é o projeto. Mas ele tem que estar bem. A pior coisa do mundo é quando você tem um candidato que esteja mal em campanha, porque fica todo mundo dando ordem, todo mundo comandando e tal. Sim. Mas é feito um desenho e é acompanhado sempre. Pesquisa é fundamental, porque a pesquisa vai te dando o norte. Né? Pesquisa não é publicada, porque pesquisa que é publicada mas interfere. São pesquisas que vocês compram, pesquisas? A gente contrata. Contratam, né? no caso. Contrata a pesquisa. E a pesquisa tem um segredo, ela tem que saber ser lida, né? Você tem que ler a pesquisa corretamente. Tem muita gente que não sabe ler pesquisa mesmo fazendo. Por isso que você vê muita diferença em pesquisa. Termina o resultado da eleição, você diz assim, pô, o Instituto errou. Não, leram errado a pesquisa. Eu entendi. Porque nós, seres humanos, o eleitor é ser humano, ele modifica na hora. Sim, claro. Tem alguma coisa que mexe com a cabeça da pessoa. Claro, né? claro.
Eu posso garantir a você que na reeleição do Bolsonaro, Roberto Jefferson e Carla Zambelli foram fundamentais. Muita gente disse, não, isso é bobagem. Muita gente do ramo disse, não, isso não existe. Cara, existia um número de indecisos ali que não queria ir por outro lado, de jeito nenhum, mas ia votar. Mas vinha com muito medo do que representava a violência com o Bolsonaro. Né? E naquele momento explode. Aí você diz, o Lula ganhou por isso? Não. O Lula ganhou porque o Bolsonaro não verificou uma estratégia fundamental, que foi o resultado da eleição anterior, lá na Bahia. Mas os indecisos ali, eles resolveram o seguinte, vou continuar indeciso. Ele ficou com medo de votar. Sim. Na estratégia existe uma coisa fundamental que serve para a vida de todo mundo. A gente só muda de lugar na vida, posição na vida, diante de duas circunstâncias. Eu estou infeliz com a posição que eu estou, mas eu tenho que ter certeza que eu vou mudar para melhor. Se eu não tiver, eu fico onde eu estou. Meu emprego é um horror, meu chefe me esculhamba, mas se eu não tiver outro emprego, eu vou ficando aqui. Agora surgiu um. Isso acontece em um casamento também. Acontece todo canto. O cara às vezes fica esperando ali, de repente não sabe de nada, surgiu. Pô, eu estava tão bem com a minha mulher, vivia tão tranquilo, ela era tão maravilhosa. Uma hora para outra ela disse para mim que quer separar, porque alguma coisa surgiu. Sim, sim. E no futebol, isso tudo? Isso que eu ia falar. E no esporte? E a estratégia no esporte? Como isso surgiu? Uma vez o nego me disse... Não, surgiu que eu fui fazer campanha. Fui para lá fazer política. Eu fui convidado para fazer uma campanha de um candidato a presidente no Fluminense. Ele tinha perdido a eleição anterior, o Peter, e eles acharam que precisavam de um profissional de campanha para fazer. E eu fui para lá. E a primeira coisa que eu olhei foi o resultado anterior. Eu disse assim, perdeu o anterior porque ele era candidato de oposição e tinham duas oposições. O candidato da situação estava muito bem. Segundo, o colégio eleitoral era um colégio eleitoral muito favorável à situação, porque era um colégio dentro do Fluminense, em Laranjeiras. Então eu chamei o candidato, aí a gente se definiu, conseguimos definir o perfil e tal, e eu disse a ele o seguinte, cara, nós vamos ter que unir a oposição, e ele fez esse trabalho muito bem feito, e a gente vai ter que trazer novos sócios para o Fluminense. A gente fez isso, ganhou a eleição, ganhou com 65% dos votos. Fluminense sendo campeão brasileiro, o que levaria a situação a ganhar a eleição, e não levou. A gente findou ganhando contra o presidente. A segunda, a gente estava no rebaixamento. Qual foi o grande segredo da segunda eleição que a gente ganhou? Foi gestão. A gente fez uma gestão perfeita nos 3 anos, que fez com que o presidente, que tinha chance zero de ser reeleito, fosse reeleito até com mais votos. Por causa de uma boa gestão. Tipo, contra resultados, não tem mais. Aí entrei no futebol ali, entrei naquela eleição, e fui ser gestor do Fluminense. Aí fui ver um outro mundo. Muita gente não acredita, eu não torcia para o time nenhum. Mentira, eu jurava que tu era Fluminense. Nunca, torcia nada, não sabia nem o que era isso. Eu nem olhava futebol. Só que vivendo ali eu fui obrigado a... Né? O dia que perdi era um inferno, a minha vida. O dia que ganhava era um inferno dobrado. E chegou num ponto, cara, eu tenho testemunha disso, não é bola de cristal, não. Eu tenho testemunha. Chegou num ponto que eu olhava assim e dizia assim, cara, vai perder ou vai ganhar antes do jogo. Eu aprendi a ler o vestiário do time de futebol, que é onde o jogo é decidido. O jogo é decidido no vestiário. Caramba! Entendeu? O sentimento do jogador quando vai para campo define muito isso. O time que é favorito tende a perder muitas vezes para o time que não é favorito, porque ele é favorito. Então ele entra mais relaxado, relaxa. Ele já entra melhor, eu vou dar uma surra nesse cara. Já acha que já ganhei, já estou na frente. E o cara que está ali morrendo, ele se mata e ganha. Ele não tem nada a perder. E me apaixonei pelo Fluminense, me apaixonei pelo futebol. Acho que os clubes ainda estão muito mal, mas você vê que no Rio de Janeiro estão se recuperando rapidamente. As últimas Libertadores foram de times do Rio de Janeiro, né? E foi aí que eu bati no futebol, com estratégia. A estratégia de gestão foi muito bem montada também. Né? Quanto tempo você ficou? Fiquei 3 anos e meio na gestão do Fluminense. E hoje você presta consultoria para outros times também ou não? Não. Cheguei a fazer uma campanha no Vasco, né? Fiz uma agora no Fluminense que a gente perdeu a eleição lá,
porque era quase impossível ganhar uma eleição contra a máquina, porque a máquina estava... O time estava bem, a máquina estava bem e tal, mas unimos a oposição, conseguimos ter um bom resultado, mudamos muito o perfil do candidato. E a eleição é isso. E aí é que vem a grande diferença de projeto político ou de eleição. Você pode perder uma eleição, mas você manter o seu projeto político e ganhar lá na frente. Né? O Lula perdeu várias, outros caras perderam várias, mas você se mantém no projeto. E tem uma certa frieza, né? Tem que ter uma frieza, sangue frio. E às vezes nem só ter sangue frio, às vezes é preciso você saber, quando está com sangue quente, que você tem que se ausentar. Você tem que dar um soco na parede, você tem que xingar alguém. Né? É porque, assim, ao meu ver, por exemplo... Não toma decisão de cabeça quente. Sim. Você tem um conselho ali que você está prestando um serviço e tudo mais. Quando tende para dar errado, né, tende para perder, você também tem que mostrar os pontos positivos do tipo... Perdemos, mas a guerra não acabou. A gente tem que utilizar isso como combustível para o próximo passo. Então, não é uma derrota total. É um aprendizado e um combustível para o próximo. Isso também é muito difícil passar para o cliente, porque ele já está frustrado que ele não teve o resultado que ele gostaria de ter. Como passar essa informação? Você tem que manter acesa a chama do projeto. Né? Uma coisa que é muito comum em campanha política, é muito comum. Né? Terminou a eleição, o candidato ganhou, o profissional de marketing é o campeão. Ele dá entrevista, ele fala. Quando perde, ele submerge. Né? Isso é um erro brutal, porque a eleição é decidida pelo candidato. Para ganhar ou para perder, é ele. Ele que é o autor do resultado. E você tem que respeitar. Eu sempre respeitei isso. Às vezes a equipe reclama muito que eu não tenho fotos muito fáceis com o candidato, eu não faço artigo depois que termina a eleição, eu nunca falei sobre as campanhas vitoriosas. É um respeito ao candidato, porque quem ganha a eleição é ele. A função da equipe é organizar o ambiente para ele ganhar a eleição. Ele é que vai reinar. Ele é que vai reinar. Segundo, a posição mais difícil numa campanha do candidato. É dificílimo. Cara, se vocês nunca pediram voto na vida, experimenta. Você entra num bar, vai apertar a mão de uma pessoa, ela não aperta a tua mão. Ela te olha pelo avesso. Ela te xinga na rede. Né? Outros vêm, se aproximam, se aproveitam de você e saem. É muito difícil ser candidato. Então, você tem que entender o candidato, quando ele vem para o teu lado, você tem que ter frieza suficiente para analisar como é que está a situação dele. Ele é a figura central. Hoje em dia, com a internet, isso se tornou mais fácil? Se tornou mais rápido. Fácil não, mas mais rápido. Porque antes da internet, você mandava uma carta para o cara. A carta ia na tua casa, chegava lá, nem sempre era você que recebia. O porteiro recebia, a empregada recebia. Eu não sabia o destino. Botava em cima da geladeira, você recebia. Hoje não, está na tua mão. Então, ela é muito mais rápida. Como ela é muito mais rápida e tem um volume enorme de informação, isso também dificulta. É mais volátil também. Mais volátil. Então, você se entusiasma por aquele vídeo, você não se entusiasma pelo candidato. Para você se entusiasmar pelo candidato, tem que ter empatia. Tem que olhar e dizer, cara, é igualzinho a mim. Ele pode não ser igual a mim, mas ele pensa como eu. Então, é isso que eu... Ou esse é o cara que eu gostaria de ser, sei lá. Esse eu gostaria de ser. Se não for assim... Agora, a internet tem uma velocidade enorme. A internet mudou a característica do político. Porque antes da internet, você só era político a hora que você queria. Sim. Esse é o grande segredo. Quer dizer, eu vou ao casamento da Maria, e aí eu sou político. Eu chego lá, cumprimento, levo presente, abraço, sou simpático. Terminou o casamento da Maria, eu volto para casa e brigo com a mulher, quebro o pau com o meu filho, com o vizinho. Hoje em dia, não. Hoje, com a internet, você é visto o tempo todo. Você é político... O tempo todo. Você está no mercado, o cara está te vendo. Você está na farmácia, o cara está te vendo. Você tem que ter cuidado com a roupa que você vai ali na esquina, com o que você vai falar, para quem que você vai olhar, porque é tudo vídeo sendo feito. Eu fiz a campanha uma vez para uma moça, ela veio vestida porque ela ia para um compromisso,
Ela me fez uma pergunta assim: você acha que eu estou bem? Eu disse assim: você quer mostrar o quê? Dependendo do que você queira mostrar, a tua roupa está perfeita. Uhum. Aí ela mudou a roupa. Porque o que estava à mostra não era bem o que ela queria mostrar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E controle de crise? Exemplo, isso no governo do Jair Bolsonaro, Era todo dia. a galera de gestão de crise ali, eu acho que eles envelheceram uns 30 anos. Alguns até devem ter morrido. Porque assim, É verdade. era muito tenso. Não, ainda agora está sendo mais ainda. Sim, né? a política agora eu acho que ela hypou, né? Ela hypou. Todo mundo tá querendo se integrar e tal, coisa que você não via há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então, qual o papel do estrategista nesse momento de controle de crise? Você chega para todo mundo, gente, vamos reorganizar, ele falou besteira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tudo, vamos anunciar aquilo que a gente tinha guardado. Como é essa dinâmica? Ao Você mesmo tem uma tempo, equipe, tipo, você é o profissional, mas como é que é a equipe que compõe um setor de estratégia? Você tem que ter o comando, né? Primeira coisa, numa crise... Não perder o comando. Você tem que ter o comando. E o comando não pode ser do criador da crise, que geralmente é o candidato, é o presidente, é o governador e tal. Então, a primeira coisa, você tem que ter o comando. Segundo ponto importante, como a política é comunicação pura, ela só é comunicação, eu tenho que substituir um fato ou tenho que tornar um fato mais forte. Porque a crise é na comunicação. Não tem outro jeito. Prisão do Bolsonaro e Banco Master. Ok? Então, isso é um jogo. Assim, cara, aconteceu um problema. Eu tenho que levar a atenção do povo para o outro lado. Cortina de fumaça, tipo isso. É como faz o mágico. Sim. Né? Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, é o melhor mágico que eu já vi. Ele é disparado o melhor mágico, não vai nenhuma foi ele crítica, que não. recebeu o prêmio. Ele é um mágico. Por quê? Porque o mágico, o que ele faz? Ele faz você ver o que ele quer, mas não deixa você ver o que você não pode ver. Tipo, olha minha mão, tá acontecendo Tá aqui acontecendo aqui. É. A crise na política é crise de imagem. Então, como ela é crise de imagem, você tem que saber tirar o cara de dentro da imagem negativa. E saber tirar isso é muito difícil. E o cara tem que concordar contigo também, né? O Bolsonaro não concordava. O Bolsonaro nunca... O que aconteceu a rigor, né, com o Bolsonaro? Ele era o sujeito no lugar errado, na hora errada. Muito embora tivesse chegado a presidente da República. Por exemplo, você sabe que está no subconsciente da imprensa brasileira, muito presente, o golpe de 64. Tá? Você sabe que há na imprensa muita gente que sofreu tortura. Você teve uma presidente que foi torturada. Então, isso é um fato. Sim. Está no seu subconsciente. Não traz isso de volta. Pelo amor de Deus. Tá certo? Foi a primeira coisa que ele fez. Ele, num jogo de estratégia, ele, na hora que votou pelo impeachment da Dilma, da cabeça dele, ele falou no Ustra. Eu lembro disso. Porque ele queria unir o exército ali contra a Comissão da Verdade. A rigor ali foi um embate com a Comissão da Verdade da Dilma, que era o desejo de punir os militares lá de trás. Ele monta o governo dele todo com militares. Todo momento ele traz à memória isso aí. Entendi. Então ele já criou inimigos. Isso já é uma ameaça constante. Digamos. Então, era um estalo colocar o golpe no colo dele. Sim. Porque você trazia a memória de 64 jogada sobre ele. Hoje você vê, eu estava ouvindo, os generais estão presos. Isso é revanche contra os generais? Não, é revanche contra a instituição Exército. Porque os caras que fizeram em 64 estão nem mais aí. Não vou discutir aqui o jogo jurídico, mas é isso. Foi o grande erro dele. Ele deu o argumento fundamental. Sim. Que estava todo mundo querendo. Vou fechar o Supremo com soldado e com sargento. O AI-5, não sei o quê. Aí ele faz um desfile em Brasília com um monte de tanque pegando fogo, né, saindo fumaça. Ele não entendeu que não era um bom momento para isso. E, Jackson, assim, pensando, ninguém aqui falando sobre ser do A ou do B, do lado, mas ano que vem, você acha que vai ser uma batalha
feroz, porque Bolsonaro preso, né? Teoricamente não teria um candidato contra ali, né? Com combate ao Lula. Ninguém se apresentou ainda. Ninguém se apresentou. O que você está vendo desse cenário como estrategista, assim? A primeira coisa é saber fazer a leitura correta de tudo que está acontecendo. Muita gente diz assim, eu tenho ouvido muito isso, assim, o Bolsonaro reacendeu a direita. A leitura errada. Quem reacendeu a direita ou que acendeu a direita foram os erros da esquerda. Bolsonaro simplesmente ele estava ali. Entrou na oportunidade. Ele entrou na oportunidade. Que é aquilo que você falou, é o lance de ver a ameaça e o... Né? Então, se os erros aconteceram e levaram a isso, é preciso que a direita entenda que a esquerda continua errando. E se a esquerda continua errando, eu simplesmente preciso insistir nesse caminho de ter um outro nome. Não tenho dúvida disso. Só que eles não fizeram essa leitura ainda. Eles ainda estão lá no Bolsonaro. Eles ficaram lá no ranço, no problema, estão remoendo aquilo dali num momento que, estrategicamente, pensando sob o ponto de vista deles, né, do que deveriam fazer, eles deveriam já estar avançando uma etapa. Né? Tipo, digamos, ficaram de mimimi. Ficaram de mimimi. Ficaram de Esse mimimi. É o grande... E começaram a brigar entre eles. Do outro lado, a esquerda também comete um grande equívoco, que a direita poderia aproveitar. O povo brasileiro não é comunista. Por origem não é. Nem a criança que nasce hoje no Brasil, ela traz a gene do comunismo. E, no entanto, a esquerda está insistindo nessa tese de que vale a pena ser comunista, que o comunismo vai resolver o problema. Só está conseguindo sobreviver com esse discurso porque a direita está desmantelada. Tá certo? Sim. Não haverá meio termo. Isso aqui não é adivinhação, isso eu digo desde lá de trás. Por quê? Porque o eleitor não pensa na terceira via. Não existe terceira via na nossa cabeça. Não vai sair da polarização, vai continuar. Eu não vou assistir o jogo do Botafogo, me desculpe o Gabriel, não vou assistir o jogo do Botafogo porque só tem Flamengo e Fluminense. Eu sou botafoguense, eu não sou botafoguense. Então, a maneira de eu tentar transferir isso só tem dois lados. Se eu quero ser presidente da República, eu tenho que substituir um deles. Isso já veio desde lá de trás. Como é que o PSDB e o PT jogavam esse jogo durante muito tempo com uma vantagem enorme para o PT? Eles eram os dois lados. Podia ver que viesse. Não tinha espaço ali, né? Sim. Eles fizeram isso muito bem. Quando o Bolsonaro chega, ele empurra os dois para o mesmo lado, para a esquerda. Sim. Fica sozinho na direita. O que faz perder uma eleição muitas vezes é o erro de leitura. Eles estão lendo errado, de um lado e de outro. O que vai acontecer? O povo vai votar na direita. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque é uma avalanche que vem há muito tempo. Só precisa ter o candidato, né? Precisa ter o candidato. E vou te dar como exemplo o Rio de Janeiro, agora. A grande cambalhota que o Cláudio Castro deu. Eduardo Paz vai vir como candidato. O Eduardo é candidato, mas você vê, ele estava jogando sozinho. Hoje o Cláudio Castro passou a ser um player importante, porque tomou uma decisão duríssima na área de segurança pública. Foi. E que o povo, a rigor, ainda quer aquela história da segurança pública radical do confronto. Entendeu? Então, aquela mesma onda que elegeu o Witzel em 2018, o Bolsonaro em 2018, que levou o Cláudio Castro a ganhar no primeiro turno, ela está aí. Presente. Ela está aí. Não foi embora, a onda não foi embora. Que, aliás, assim, eu devo dizer que o setor de estratégia do Cláudio Castro foi muito bom. Só chegou atrasado. Mas no controle da crise ali... Chegou atrasado. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso. Quando houve o problema, o que houve no complexo da PEN e do Alemão a rigor? As polícias já tinham entendido qual seria o movimento daquela turma, em razão do que houve na época da UPP. Eles subiram para a mata e foram embora. Sim. O que eles fizeram? Eles entraram de um lado. Quando eles entraram na mata, o BOP estava lá dentro. Está dito por todo mundo, sou eu. Sim. Ou seja, não teve saída, morreu um monte de gente, foi lamentável, não foi lamentável, pouco importa. E por que pouco importa? Porque, do ponto de vista estratégico, eles agiram corretamente. Sim.
O Cláudio se assustou no primeiro momento, porque a declaração dele, naquele primeiro momento, foi empurrar o problema para o governo federal, quando não precisava. Ele poderia ter ficado aqui. Bastava ele dizer o que foi aquilo. Eu recebi ordem do juiz para ir lá, para a polícia ir lá, encaminhar mandado de busca e apreensão e prisão. Chegaram lá, foram recebidos a bala, mataram quem atirou e prenderam quem não atirou. Ponto. Assunto encerrado. Quando ele traz o governo federal para o game, a coisa se tumultua no início ali. Mas ele deu uma cambalhota ali. Ele agora está com as coisas da barricada, porque a eleição está muito longe. Ele vai ter que manter essa Ainda vela tem acesa. muito fôlego aí pela frente, né? E o Eduardo não tem esse perfil. O Eduardo não tem o perfil da segurança pública. A tendência, se eu tivesse ali, de Eduardo se junta com o Cláudio. Ou deixa o Cláudio apresentar um cara que seja igual a você, tipo o Barcelar, tem o mesmo perfil. Mas ele está decidido, aparentemente. Se o Eduardo continua candidato com o Rodrigo Barcelar, ou seja lá quem for, eu acho que ele tem grande chance. Mas se o Cláudio tirar da manga dele um cara com perfil de segurança pública, né? E você tem alguns lá, fizeram parte dessa operação, Sim. Então você, de repente, pega o Cury, sai candidato, aí para o Eduardo é complicado. É, porque o Eduardo, por exemplo, ele faz grandes obras e grandes situações voltadas para o bem-estar do povo. Né? Ele fez agora recentemente o parque ali do Arlindo Cruz, vai fazer aqui em Piedade, vai fazer uma parada aqui acho que Curicica, né? Você pode acusar o Eduardo de tudo, mas duas coisas não. Ele trabalha muito. Ele muito. A gente conhece. Ele é um cara que trabalha igual um louco. Ele trabalha muito, muito. Trabalho. E ele tem uma velocidade de realização muito grande. Sim. Tá certo? Porque ele tem coragem. Né? Você hoje pode não lembrar mais do que era a Perimetal, mas a Perimetal não estava mais lá. Aquela foi uma discussão, olha, bicho, anos, o nego não tinha coragem de meter a marreta ali, porque tinha que ter coragem. Verdade. Quando viram o tamanho do estrago político que ele fez, saíram para tal das vigas que sumiram e tal. Não sei. Verdade. Ele tem coragem. Ele é um cara que a coragem dele é quase uma irresponsabilidade, mas ele tem. Então ele tem muita chance, se a discussão for o Rio de Janeiro. Se a discussão for a segurança, para ele é delicado. Que, aliás, para a gente agora ir finalizando, me conta um pouco mais sobre essa sua paixão pelo Rio de Janeiro. Porque você inicialmente falou lá da parte de Brasília, então acredito que você morou um tempo em Brasília. Morei um bom tempo. Você é natural de onde? Sou de Niterói. De Niterói. Ele é um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Conta de onde surgiu essa paixão pelo Rio. É difícil, seria difícil responder a pergunta se fosse o contrário, né? Por que você não gosta do Rio? O Rio é fantástico, cara. Deus fez aqui um lugar maravilhoso, né? Quer dizer, toda a estrutura, não só natural, mas a história dessa cidade, essa cidade vibra a história do Brasil muito, né? E o carioca, ele se fez diferente. Não existe, eu garanto a vocês, não existe ninguém como carioca no mundo inteiro. Qualquer lugar que você chega, o humor acontece. Você vai numa farmácia para comprar um comprimido, você brinca com o caixa, ele brinca com você. Você entra no mercado, no restaurante, você é amigo do garçom, isso é coisa de carioca. Isso não é coisa de outro mundo, né? Então, eu digo a você o seguinte, por isso que eu sou apaixonado por essa cidade. A cidade é fantástica e o povo é maravilhoso. Uma coisa também é um povo empreendedor, cara. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, né, para um cliente, não foi eu que assinei, um cliente que publicou, que eu chamei, que me chamava a atenção o seguinte, toda vez que eu falando da perimetral, toda vez que parava ali o trânsito, rapaz, um segundo vinham os caras vender biscoito. Um segundo. Era perimetral, lá em cima. Já viu isso? Você parou, tem uma pancada de gente que vem te vender coisa. Você diz, cara, isso aí é gente que em outro lugar do mundo estaria no desemprego. O cara aqui se vira, irmão. Ele se vira. Você vai em alguns bairros do Rio de Janeiro que são ruins, bairros ruins, gente muito pobre. Tem nego lá montando lava-jato. Não o do Moro, né? Porque esse também tem. Mas o lava-jato ali, o cara lavando o carro. Esse é o carioca, você não vê isso em lugar nenhum. Mas o paulista não faz, não vai. Na Bahia não tem, entendeu? Quem isso é o carioca. O carioca não passa fome gratuitamente, ele se vira, ele vai correr atrás, ele pede, ele implora, ele brinca, ele joga no sinal, ele conta piada. Tem lugar no mundo que é isso, né? Então, por isso eu sou apaixonado por isso aqui, eu sou mesmo. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, muito.
E já brigo há muito tempo por isso. Quando nós criamos o Amor pelo Rio, foi a minha irritação em todo dia ligar a televisão e nego metendo o pau na cidade. É verdade. Quando você liga de manhã, você só vê tragédia a respeito do Rio. Aí o cara diz assim, mas tem tragédia, em todo lugar tem. Todo lugar tem. Sim. Mas não é só tragédia, você tem que trazer alguma coisa nova. Sim, né? sim. Sabe que a Globo, quando começou a vida dela, não era assim. O Walter Clark criou lá uma pizza, onde você tinha notícia ruim, você tinha um show, você tinha não sei o quê. Isso foi a grande jogada dele. Hoje não é mais assim, é só coisa ruim. Verdade. Coisa ruim, fulano foi morto, foi assaltado. Aí você diz assim, cara, estão matando turista no Rio de Janeiro. Dane-se, eles vêm todos para cá. Pode ver, você anda na rua da Argentina, andar com pau. Muito. Entendeu? Aí o cara assim, pô, mas mataram. Cara, vamos embora, vamos à luta, vamos andar. Entendeu? Se tiver um governo que consiga compreender que o nosso problema aqui é simples de resolver, que é a segurança pública, é simples porque, cara, tira a arma de lá, tira o fuzil da mão da turma, aí você vai ver o que vai acontecer. É só isso. Vai lá e tira. Então não adianta. Tem gente querendo tirar do outro lado, né? Outro dia apareceu uma pessoa meio louca aí dizendo o seguinte, pô, dava para resolver com pedrada. Nossa, não fala, nossa, aí foi demais. Tá vendo? Por isso que eu sou E ainda é apaixonado. especialista em segurança pública, né? Por isso que eu sou apaixonado pela cidade, fora a história dela, né? A história do Rio. Olha, e é muito legal receber uma pessoa que é um entusiasta, né? Você vê um cara que ele nunca perdeu a fé, e ele já viu a fé pelo Carioca, pelo Rio, e você já passou por várias situações, né? Várias histórias, inclusive na política. E eu acho que dentro desse seu gostar do Rio está a estratégia também, porque você consegue pegar né, no Rio de Janeiro, você consegue ver aquilo que há de melhor para, se você fosse ser o estrategista do Rio de Janeiro, acho que você pegaria isso, transformaria isso numa super bolha maravilhosa que vai acabar abafando outros problemas, né? Que muitas das coisas a gente resolve assim, como mesmo você falou, dentro da estratégia. Então, assim, muito obrigada por você trazer... Deixa eu te contar uma historinha sobre isso, rapidinho. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, foi para lá por causa da música, casou com um americano, eu tenho 2 netos maravilhosos que são americanos, e eu estava lá numa época de inverno, muito frio, e saí com o John para caminhar no parque. O John é meu neto. Saí com ele para caminhar. Aí vieram 2 senhoras de lá. Aí eu cumprimentei as 2 senhoras. Ele virou para mim, vô, você não pode sair cumprimentando que você não conhece. Isso é coisa do Rio de Janeiro. As 2 senhoras não responderam, mas nós somos assim, né? É verdade. A gente chega, a gente tem um hábito, Gabriel, muito. Ele é amigo de todos os porteiros por onde a gente passa, não de é legal? Todas as pessoas no caminho. Todo mundo que eu cruza meu dia ao longo do dia, eu faço amizade. Né? Aqui no Downtown, por exemplo, os seguranças do Downtown Moerê me conhecem, os porteiros de outros condomínios que eu utilizo para passar com velocidade me conhecem. As mulheres são um pouco mais contidas por conta, né, da questão feminina mesmo ali, de não parecer que está, né, extravasando, mas eu também cumprimento, gosto de todo mundo, gosto de saber que por onde eu vou passar a pessoa vai corresponder. Vai fazer isso em São Paulo, gente. Me desculpe, vai fazer isso em outro lugar. Difícil. Mas uma coisa aconteceu em São Paulo engraçada, que eu fui para casa do primo da Giane e eu tava sozinho lá. Aí turista é chato, cara. Eu pedi um lanche, né? Aí eu desci para pegar o lanche, cheguei e tava os porteiros conversando, né? Aí eu desci e falei, pô, o assunto é legal. Aí eu puxei um papo com os porteiros. Eu fiquei 40 minutos conversando com os porteiros no frio, né? Só que lá para entrar, são 3 etapas para você entrar. Segurando. Na hora que você chega com o carro, é uma burocracia imensa. E assim, eu conversei com 4 porteiros e eles me perguntaram de qual prédio eu era. Nunca mais eu fui parado direito. Mas aí, isso aí, desculpa falar, é porque ele é político. Daqui a pouco você vai ter que fazer estratégia para ele, tá? Próxima eleição, todo mundo acaba me conhecendo, Gabriel, e eu pronto. acabo criando aquele vínculo de intimidade. Você é carioca. A gente passa, eu passo aqui no Downtown, o segurança vira e fala, oi, esposa do seu Gabriel, como está o seu Gabriel? Cadê o seu Gabriel? Eu disse assim, cara, tem que se candidatar. Aí, ó, estrategista para sua campanha. Jackson, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito vocês. obrigada. Quiser deixar seu @ aí também, falar para o pessoal te seguir. Falar quais são os tipos de estratégias que você
elabora, quais são os tipos de clientes que você atende. O espaço é seu. Fora a política, você usa estratégia para tudo. Diz assim, cara, estou precisando mudar de emprego, como é que eu faço? Monta a estratégia correta, vê o momento certo de fazer, vê para onde você vai. Assim, olha, cara, eu queria, sinceramente, eu preciso mudar de endereço. Qual é a melhor estratégia? Que momento eu vendo? Que momento eu vendo a minha empresa? Que momento eu compro alguma coisa? Isso tudo é estratégia. Esse é o meu trabalho. Mas muito mais focado também na política, né? Ano que vem tem eleição. Muita gente bate na porta, quer saber. Eu tenho recebido alguns. Está sendo muito legal. Estou na rede. Eu também gosto das redes muito, né? Não sou aficionado. Sim. Eu recebo muito palpite. Tem que fazer todo dia, fazer tal hora. Pinta a cara, faz aquilo, bota cachorro. Eu não sou disso. Eu aprendi que na comunicação eu tenho que dizer alguma coisa e eu quero dizer, eu digo. Não tenho o que dizer, eu não digo. Mas é um prazer estar com vocês. O teu como é que arroba faz para seguir o seu arroba? É Jackson Vasconcelos. Jackson Vasconcelos. Tá ótimo. E Olha, vocês acham, grandíssimo prazer. A gente volta a ter essa conversa aqui ano que vem, depois da eleição, onde a gente vai conversar sobre o depois, né? Desse momento que a gente vai passar aí. Para analisar suas previsões. Exatamente. Se você for candidato, você me avisa. Pode deixar. Bom, Obrigada, prazer, gente. Jackson. Obrigado. Prazer, Valeu, Jackson. tá? Obrigado, pessoal. Obrigada. E até a próxima.